Vamos lá! Nós tivemos semana passada a maior falência bancária desde 2008 lá nos Estados Unidos. E para quem lembra, 2008 acabou com a economia americana, não só com a bolsa dela, mas também fazendo inúmeras pessoas ficarem sem empregos e até mesmo desistindo de tudo. Então sim, é uma situação extremamente delicada que nós estamos enfrentando e os bancos têm uma situação bem complicada em suas mãos. E por coincidência, semana passada, um dia antes do SVB vir a quebrar, eu tinha postado um vídeo aqui no YouTube, que eu vou deixar um card aqui, que era falando sobre a saúde das instituições financeiras brasileiras, os bancos digitais, falando qual que era o próximo banco a falir. Eu não estava me referindo ao SVB, e sim à quebra da BRK Financeira e da Portocred, que me fizeram fazer aquele vídeo. Porém, nesse vídeo que eu estava falando sobre as instituições financeiras brasileiras, os bancos digitais, muitas pessoas vieram perguntar se o que tinha acontecido lá nos Estados Unidos afetaria os nossos bancos aqui no Brasil. E por isso, para não deixar vocês sem respostas, apesar de eu ter respondido nos comentários, eu preferi vir aqui fazer um vídeo completo explicando toda a situação certinho para vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos, e esse é o Mundo do Investidor, onde eu ensino você a fazer seu dinheiro render mais para você trabalhar menos. Se você já for raiz aqui no canal, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força. Se você for novo ou nova aqui, assiste ao vídeo até o final. Caso eu agregue alguma coisa, se inscreve aqui e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Bom, vamos lá. O que está acontecendo com o SVB? Foi reportado um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares, o equivalente a mais ou menos 10 bilhões de reais. E por que esse prejuízo aconteceu? Basicamente devido ao aumento das taxas de juros lá nos Estados Unidos. Assim como eu e você, nós podemos comprar títulos do governo, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E assim como a gente, os bancos também fazem isso. E até aí não tem problema nenhum. Entretanto, quando eles compraram a grande maioria desses títulos, as taxas de juros lá nos Estados Unidos estavam muito baixas, em 0,25 ao ano. E hoje nós estamos com uma taxa de 4,50 aproximadamente, muito mais alta do que no período que houve a compra. E é aqui que está o problema, a marcação a mercado. Quando você faz a compra de um título, ele tem o seu preço baseado na taxa de juros. Quanto mais alta essa taxa de juros, menor é o valor do título, o preço unitário deles. Isso funciona vice-versa. Quando a taxa for menor, o preço unitário sobe. E quando eles tinham comprado esses títulos, a taxa que estava sendo paga era em média 1,79 ao ano. E hoje nós estamos com uma taxa média de 4%. Como os títulos que eles possuíam pagam muito menos do que a média de mercado, para você conseguir vender eles, você tem que vender eles por um preço inferior. E daí que vem o prejuízo de 1,8 bilhão de dólares. Mas o problema não para por aqui. Para o banco tentar resolver esse problema, eles iriam fazer emissões de ações no valor de 1,25 bilhão de dólares. Como se trata de uma instituição de capital aberto, eles podem se financiar fazendo a venda das próprias ações. Então, no caso, ele venderia parte da empresa para conseguir captar o dinheiro e pagar o prejuízo. Porém, devido a um péssimo timing, um dia antes de tentar fazer essa captação, outro banco, o Silvergate, faliu e com motivos bem similares, o que acabou causando instabilidade e insegurança nos clientes. Para você ter uma ideia, entre o dia 8 e 9, as ações do SVB despencaram mais de 60% e no aftermarket despencaram ainda mais 22%, reduzindo significativamente o valor da ação. E no dia seguinte, para piorar, eles bateram um recorde de saques, chegando a 42 bilhões de saque em um dia só. Para tentar dar uma acalmada nas pessoas, o FDIC, que é o equivalente do nosso FGC aqui no Brasil, está tentando achar um comprador no setor privado do banco Silicon Valley Bank. Mas então, como isso pode impactar os seus investimentos aqui no Brasil? Por que está todo mundo ficando tão desesperado? Para isso, a gente precisa entender quem é o Silicon Valley Bank, qual é a dimensão desse banco e quem são os principais setores afetados por isso. O SVB era o 18º maior banco dos Estados Unidos e por isso todo esse alvoroço. O ano passado, ele participou de 44% de todos os IPOs de tecnologia e saúde. E agora ele passou a ser o segundo maior banco
a falir desde a crise de 2008, perdendo somente para o Washington Mutual, que era a maior associação de poupança e empréstimos dos Estados Unidos. Ou seja, ele era um banco um tanto quanto robusto e por isso causa tanto desespero. Agora vamos lá, o porquê o SVB está passando por isso? Eles tiveram sim o prejuízo de 1,8 bilhão de dólares, sim, mas isso foi ocasionado devido à necessidade de honrar com o saque dos seus clientes. Existe uma coisa chamada prática bancária. Quando você vai no banco e deposita R$100, na teoria o banco teria R$100 para emprestar para alguém. Porém, eles trabalham de forma alavancada e em vez de ele emprestar R$100, eles vão estar emprestando 500, por exemplo. O banco precisa ter somente uma parte dos seus depósitos guardados e a outra parte ele vai trabalhar alavancado para fazer o seu dinheiro. Mas caso aconteça alguma corrida bancária devido à confiabilidade do banco entrar em algum tipo de risco e as pessoas vão lá para sacar os R$500, o banco não vai ter os seus R$500 emprestados, somente os R$100 que ele tem. Esse percentual que o banco sempre deixa guardado em caso as pessoas queiram ir lá fazer o saque efetivamente é o índice que eu sempre trago aqui, o índice de Basileia. Lá em 2008, quando aconteceu a crise, o índice de Basileia médio era de 5%. Hoje, esse índice já se encontra em 18%. Então, houve sim uma grande melhora desde 2008 até hoje, referente a esse índice de Basileia, trazendo mais segurança para os seus clientes. Porém, o que mantém o sistema rodando é a confiabilidade que os bancos passam para os clientes. Caso isso quebre e todos queiram sacar de maneira imediata, não existe uma instituição que consiga sobreviver a isso. Então, por melhor que seja o índice de Basileia da instituição, nenhum banco consegue resistir a uma crise de confiabilidade e muitos saques de imediato. Agora, uma das principais perguntas que estão fazendo é: existe risco de contágio? Outros bancos vão começar a falir devido ao que acabou de acontecer semana passada? Infelizmente, não é possível dizer com 100% de precisão se vai ou não acontecer isso. Os bancos hoje estão muito mais preparados do que eles estavam em 2008, porém nada garante que não vá continuar um efeito dominó. O que eu posso dizer é que ninguém vai sair ileso disso. Se a gente pegar os 4 maiores bancos lá dos Estados Unidos, a gente já consegue notar que eles tiveram uma perda expressiva, chegando a 47 bilhões de dólares de perda nos valores das suas ações devido ao que está acontecendo. Outro ponto que nós temos que ficar de olho é o prejuízo não realizado. O SVB teve esse prejuízo de 1,8 bilhão de dólares porque eles tiveram que fazer esse resgate antecipado e muitos outros players do mercado podem necessitar fazer isso também e ainda não fizeram. E a outra pergunta mais recorrente que está chegando para mim é: os bancos digitais aqui no Brasil podem ser impactados pelo que aconteceu pelo SVB? Até o momento a gente não tem a lista completa de todos os clientes do SVB, mas como ele era um banco focado em startups, causa esse alvoroço pelas instituições techs aqui do Brasil, como é o caso das instituições dos bancos digitais. Pelo menos por enquanto, algumas instituições digitais já se pronunciaram. Dentro dela nós temos o Nubank, o Banco Inter, o C6, o Neon, o Agibank, o PagBank e o Banco Original. Então, pelo menos diretamente, não é para esses bancos digitais sentir um efeito dessa quebra do SVB. Porém, caso desencadeie lá nos Estados Unidos uma quebra consecutiva, um efeito dominó, os efeitos sim chegariam no Brasil eventualmente, como sempre acontece. Tudo o que acontece na maior economia do mundo acaba refletindo no resto do planeta, não tem como fugir disso. Agora, a intensidade que isso pode acontecer, só esperando desenrolar para ver como vai ser os próximos passos do Fed e como os Estados Unidos vão lidar com essa crise bancária. Porém, se você está constantemente se preocupando com seus investimentos, achando que algo vai acontecer, que você vai perder dinheiro, talvez seja um momento de você parar e reavaliar os seus investimentos. Se você estiver fazendo uma boa diversificação e ficando dentro do seu perfil do investidor, não é para os seus investimentos ficar te causando angústias. É para eles estarem aplicados de maneira bem diversificada, ter um rendimento e você estar tranquilo com eles. Lembrando, uma boa diversificação tem 3 etapas: diversificar entre os próprios ativos, diversificar entre as classes de ativos e, por último, diversificar entre países. E claro, se você precisar de ajuda, aqui no canal a gente sempre tem algum vídeo falando sobre como fazer uma diversificação, onde você pode investir, onde tem a melhor rentabilidade, e você sempre pode mandar uma mensagem aqui nos comentários ou no meu DM para eu te ajudar. Se você ficou até aqui, eu agradeço o seu tempo e eu espero ter te ajudado. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo do Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.